Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor, alegria estarmos juntos e poder compartilhar as Escrituras Sagradas, livro de Daniel, esse profeta tão espetacular que agora no capítulo 7 vai trazer algumas visões apocalípticas para nós. E é um tema um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas eu acredito que tem lições maravilhosas para nós. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 7, e vamos então meditar nesse texto. Geralmente, quando nós estamos diante de um texto apocalíptico, ou um texto profético, geralmente o que nós tentamos é descobrir o que a gente não entendeu. Nós ficamos tão focados naquilo que não compreendemos no texto, que nós não aprendemos as lições que o texto está dizendo que estão claras para a gente. Então, eu acredito que é uma das primeiras lições que a gente precisa aprender. Nós, quando vamos para um texto, seja ele uma profecia, seja ele apocalíptico, e quando eu falo de apocalíptico, a palavra apocalipse é revelação, isso é, geralmente é uma revelação daquilo que ainda vai acontecer, como é o livro do Apocalipse, que dentro do livro do Apocalipse tem literatura apocalíptica, um estilo literário, assim também Daniel usa esse estilo literário, e ele vai ser usado ainda mais a partir de Daniel. Então, quando nós estamos nos deparando com um texto assim, é muito importante que você absorva bem e entenda bem aquilo que está claro no texto. Aquilo que está claro no texto. Há uma mensagem central, por exemplo, nesse capítulo 7. Daniel tem visões e sonhos, como ele vai dizer no capítulo 7, versículo 1. Então veja, é uma mistura de visões e sonhos. Né? Talvez ele não saiba muito bem identificar se ele está acordado, se ele está dormindo, se ele está sonhando ou tendo visões. E para Daniel, naquele momento, não ficou claro, ele precisa de uma explicação. Então imagina a gente, também necessitamos de explicação. E nem tudo nós vamos compreender e acertar naquilo que nós enxergamos do texto, porque ele está falando de coisas futuras para Daniel. Podem ser coisas futuras para Daniel, podem ser o nosso passado, ok? Pode ser uma coisa que nós podemos olhar para trás. E, obviamente, pode ser algo que pode se repetir na nossa época ou na segunda vinda de Cristo, e que é um paralelo, por exemplo, como a própria ideia da Babilônia, que nós temos no livro de Daniel e temos no livro de Apocalipse. Babilônia é uma cidade, era uma cidade real. Dentro do livro de Apocalipse, ela é uma figura de linguagem personificada justamente por um sistema anti-Deus, paralelo ao de Daniel. A mesma coisa Jesus faz. Quando ele fala da sua vinda, ele fala da época de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se casamento. Veja, é um paralelo. Então, as profecias e essa literatura apocalíptica, ela pode servir de um paralelo. Às vezes, ela foi algo que aconteceu já. Aquilo que Daniel falou ali, que viu, né, no capítulo 7. Pode ser algo que aconteceu, mas não quer dizer que isso não seja um paralelo para hoje. E às vezes um outro enfoque que a gente precisa ter cuidado também é querer dar detalhes a cada pontinho, é ficar nos detalhes e esquecer a mensagem central. Nesse livro, nesse capítulo, Daniel vai ver quatro seres. Eles são mitológicos, eles não são reais. Não existe um leão com asas, como ele vai ver, né? Não existe um leopardo com cabeças. Enfim, não existe uma fera com dentes de ferro. É uma coisa que foge à nossa imaginação. Para dar ideia, são conceitos que são dados aí. Né? São conceitos, ideias que se juntam, que se unem para trazer um conceito. Então, ficar querendo dar
detalhes a cada ponto que aparece, é muito difícil, as pessoas geralmente se perdem, exageram por demais na interpretação. Por exemplo, esse texto do capítulo 7 já foi usado no começo do século XX para dizer que em 1995, veja, 25 anos atrás, haveria a grande tribulação. E não aconteceu. Então, as pessoas ficam tentando de cada pedacinho, e esquecem a mensagem central. E, obviamente, quando faz isso, vão incorrer em erros. Por isso que pessoas marcam data da vinda de Jesus, data da grande tribulação, ficam apontando pessoas como o anticristo, e essas pessoas vieram, morreram e foram embora. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, o anticristo, e a maioria dos evangélicos tinham certeza que era o anticristo Hitler. E de fato ele era um anticristo, porque ele estava agindo contra tudo aquilo que Cristo diz. Mas ele não era o anticristo. Então a gente tem que ter cuidado com essa literatura apocalíptica, com essa interpretação. Geralmente as pessoas gostam de afirmar muito. Eu gosto de deixar o texto livre, no sentido de trazer possibilidades para a gente. E ali deixar a história correr. Porque a própria história correndo vai revelar para a gente se aquilo de fato é assim ou não. Às vezes, pessoas que querem ser dogmáticas no sentido de tomar uma posição e aí ficar dizendo, não, daqui é isso e eu não arredo o pé e é aqui. Geralmente essas pessoas têm uma interpretação meio equivocada. Então, eu gosto de trabalhar com possibilidades que sejam razoáveis. E você tem um leque de possibilidades razoáveis e pode dizer, olha, pode ser isso historicamente de fato aconteceu, pode se repetir. Então, isso mantém a gente em humildade, porque nós não somos senhores do texto, nós não somos senhores do tempo, nós não somos senhores da história, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, isso mantém a gente num tom de humildade, deixa a gente alerta em relação aos acontecimentos do passado e atuais, fazendo com isso paralelos, deixa o nosso coração preparado para esse momento tão glorioso que todo cristão verdadeiro quer, que é a segunda vinda de Cristo. Claro, Daniel esperava a primeira vinda de Jesus, porque ele entendia que só haveria uma. Daniel não sabia que haveria a segunda vinda de Jesus, uma vinda em humildade e depois uma vinda em glória, uma vinda para morrer na cruz e uma vinda para julgar vivos e mortos. Daniel não sabia disso exatamente, ele não tinha teologia suficiente para isso. Nós temos. Por quê? Porque nós já passamos pela história. Nós olhamos para trás, nós conseguimos enxergar isso de uma melhor maneira. Então, esse aspecto histórico, a história correndo, né, e Deus agindo na história, facilita para a gente. E eu acredito que a grande mensagem da literatura apocalíptica, ou da literatura, ou do próprio livro de Apocalipse, ou de qualquer outro livro que traga alguma profecia futura do autor ou para a gente, é que o reino de Deus, que Deus é o rei e o seu reino é eterno. Essa é a grande mensagem aqui, assim como foi na estátua. Assim como foi na estátua. Então, nós temos uma estátua com vários metais sendo feitos, nós temos 4 metais, nós temos 4 seres místicos, né, que fogem à compreensão humana. Então, nós vemos aí um paralelo de fato. São reinos que vão vencendo uns aos outros até que chega a vinda do Messias. E aí o que nós temos é o agir de Deus. Veja no versículo 2
que ele está olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. Isso é, nós vamos ver no livro de Apocalipse, por exemplo, que o mar são as nações, né? As nações. O vento, ele representa, ele mostra realmente esse agir de Deus, né? Então, veja, tudo isso aqui, tudo que está provocando esse agir, esse agitar das águas, está sob a soberania de Deus. Isso é, Deus está agindo sobre as nações, Deus está atuando, e como vento, de forma invisível, mas também de forma impetuosa. Então Deus está governando, Deus está reinando, e esses seres, esses animais, esses seres vêm, nascem, brotam do mar. Isso é, são reinos que vão nascendo dentre as nações, e eles vêm sempre na ambição humana. Eles vêm para devorar, eles vêm para conquistar, eles vêm para vencer uns aos outros. Geralmente essa questão do orgulho, da soberba, de sobrepujar uns aos outros, de quem conquista maior território, riqueza, poder, fama, e até hoje é assim, né? A gente teve guerra fria com os Estados Unidos e a Rússia, nós tivemos outros países em guerra no século XX, no século XXI também, então sempre a busca de poder. E aí nós vamos ver que imediatamente ali a Daniel, nesses próximos 900 anos, a partir de Daniel, né, Daniel está 600 anos antes de Jesus, então, desses 600 anos e depois 300 anos, aí, aproximadamente 900 anos, nós vamos ter aí 4 grandes reinos que vão tomar o poder uns dos outros, que vão conquistar e ser conquistados. É uma batalha intensa aí. E a gente viu que são os babilônicos, os medos e persas, os gregos e os romanos. Vemos que esses 4 reinos, eles vão um após o outro chegar a esse governo, a esse domínio, e vemos que no último desses reinos vem Jesus, o Senhor da glória vem, e o reino de Deus se expande a partir de então. Então, na estátua a mesma coisa, a pedra atinge o pé da estátua e ela vai ruir por inteiro e se espalhar como poeira pelo ar. Agora, nesse último ser que tem aí, com os dentes de ferro, nem diz que bicho que é, simplesmente que tem dentes de ferro, nesse ponto aí vem o reino de Deus. Então, veja um paralelo aqui. Quando a gente vai fazer alguma hermenêutica, exegese de um texto apocalíptico, ou seja qual for, principalmente esses textos mais difíceis, a gente usa o próprio livro, o próprio conceito do livro, e de livros que também estão tangendo o mesmo tema, mas especialmente o próprio livro que você está lendo, para fazer a própria interpretação. E o próprio anjo do Senhor aqui dá a interpretação para Daniel. Depois você tem um segundo animal, que é um urso, né, com 3 costelas na boca, devorando tudo, que parecem ser os medos aí, que vem logo depois dos babilônicos. O leão com asas era o símbolo, né, um dos grandes símbolos dos babilônicos. Depois você tem o urso, então você tem um leopardo com asas, com 4 asas nas costas. Esse é um animal extremamente rápido, está voando realmente muito rápido. Os gregos parecem ser bem esse animal que está aí rapidamente conquistando muito território, e do jeito que vem, vai embora. Assim acontece também com o Império Grego. Ele é muito rápido, é uma coisa assim explosiva mesmo, e depois ele se divide em 4 partes, em 3 partes, e aí então ele vai se desfazendo. E por último nós temos esse ser que parece não ter uma descrição, né? Versículo 7, depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que um 4º animal terrível, espantoso,
e sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então veja, aqui você tem um ser que tem 10 chifres. A ideia dos 10 chifres também acontece no livro de Apocalipse. É bem um conceito de governo, a palavra líder, na ideia do Antigo Testamento, essa ideia de um chifre, né? Aquele que governa, aquele que está liderando. Então, parece que esse animal ele tem uma dinastia, ele tem reis que brotam dele. E não quer dizer que são literalmente 10, mas pode ser uma ideia de uma totalidade. 10 reis pode ser uma ideia de totalidade, assim como um milênio, 1000 anos, que é o múltiplo de 10 dá a ideia de um tempo completo. Então não quer dizer que é literalmente 10 reis. Pode ser e pode não ser. Aqui, o que provavelmente está em voga aqui é o Império Romano, com a sua dinastia de Césares. Né? E aí você vai ver que Daniel fica extremamente confuso diante disso. Então, ele vê um chifre pequeno subindo entre outros, 3 caem para que ele se erga. E esse chifre, então, ele começa a blasfemar, né, contra o Senhor. E aí no versículo 9, Daniel continua olhando e vê aí então, e aqui está a mensagem central desse livro. Os reinos vão se levantando. Podem ser romanos, medos, gregos, perdão, babilônicos, medos, gregos e romanos? Sim. Podem ser outros reinos de outras épocas? Sim, não importa quais reinos venham surgir. A mensagem central está aqui. Quando ele diz no versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava da saia de diante dele, e saía, perdão, de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que um animal forte, seu corpo e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Veja, os reinos vão continuar. Essas lutas, essas batalhas, entra um reino, sai outro, agora um é mais forte, o outro depois vai ser. Enfim, esses reinos, eles vão lutando pelo poder, pela riqueza, pela glória, pela fama. Mas o que você precisa entender aqui, esta mensagem? Há o Senhor da glória que está sentado no trono. Ele tem os livros da história da humanidade. Ele tem os livros da história das nações. A história pertence a ele, a glória pertence a ele, os tronos pertencem a ele, o poder pertence a ele, a sabedoria, toda, como diz aqui o texto, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Ele governa tudo. Ele governa os céus, ele governa a terra, ele governa anjos, ele governa demônios, homens, mulheres, nações, países, continentes. Ele é o dono de tudo e ele está no controle de todas as coisas. Parece que quando você olha, você vê as nações no controle. Mas o que Deus está mostrando aqui para Daniel é que ele, o Senhor, está no controle e que o seu reino vai encher toda a terra.
apesar do levantar e cair desses impérios, dessas nações, desses poderes que aí estão. Na ideia desses animais que são mitológicos, revela essa ferocidade, revela essa animosidade, revela aquilo que é corrupto, que é caído no próprio ser humano, né? Essa ideia de domínio, controle e poder sobre as nações, umas sobre as outras. Então, o que nós temos aqui que olhar, e aqui a mensagem central é exatamente essa, é que o reino de Deus é eterno, e o reino de Deus não opera como animais mitológicos, como uma coisa esdrúxula, maluca. Não, o reino de Deus opera em santidade, como esse ancião, que é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus, sua cabeça, suas vestes brancas, resplandecentes, revelando sua santidade. E aqui nós temos a missão do povo de Deus. Aqui nós temos a missão da igreja. A igreja é esse povo que vai espalhando o reino de Deus. A igreja é esse povo que, por amor, em amor, pregando o evangelho, que não vai cercear e colocar em cadeias ninguém, e nem vai se sobrepujar sobre as pessoas. Não é um reino político, não é um reino econômico, não é um reino de controle e domínio sobre nações e pessoas, mas ele vai avançando à medida que Cristo, por meio do seu evangelho, vai conquistando mentes e corações. É isso que Paulo diz, que ele quer trazer cativo ao conhecimento de Cristo todo pensamento, toda mente, todas as emoções, todo ser cativo ao conhecimento de Cristo Jesus. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é exatamente esse. Esse texto fala da nossa missão, fala da missão de Daniel, que está ali testemunhando, que está ali falando. Reinos após reinos vão entrando e saindo, e Daniel está lá pregando, reis sobem, descem, e impérios entram e saem, e Daniel continua pregando, fiel em santidade, amando o Senhor, glorificando o seu santo nome. Esta é a mensagem desse texto. Isso é o que você precisa saber, isso é o prático, isso é o que você deve fazer. Isso é o que Deus quer que a sua igreja faça, e é assim que Deus quer que a sua igreja viva e haja. Quando você enxerga isso no texto, isso tem uma mensagem para você. Isso tem uma aplicação na sua vida. Né? Quando você fica simplesmente tentando olhar, e aquele chifre, isso e aquilo, às vezes você vai ficar simplesmente mera especulação, e não vai ter nenhuma aplicabilidade para a sua vida. Geralmente esses livros escatológicos que se leem, que vão tentar interpretar esses textos, eles quase nunca têm aplicação alguma, porque eles ficam tentando simplesmente adivinhar qual é o chifre, quem é, enfim, e você não tem uma aplicação. E a aplicação desse texto é essa, é que você está seguro, irmão, porque você faz parte de um reino inabalável. Nós recebemos, diz Paulo, um reino inabalável, inamovível. O reino de Deus é um reino eterno, ele governa, ele é o soberano. Quando os reinos subirem e caírem, quando a economia subir e cair, quando vier primeira, segunda, seja lá quantas ondas de pandemia do Covid vierem, quando os reinos se abalarem, quando tudo de errado parece acontecer, Deus está no controle, no governo, soberano sobre tudo e todos. Olhar para a soberania de Deus é a paz, é o descanso que nós precisamos ter. Deus está no controle, Deus controla o diabo, Deus controla os demônios, Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave do inferno, Ele é dono de tudo, tudo Ele domina, soberano, controla, nada acontece sem que ele saiba e sem que ele permita na sua soberania. Então, descanse em Deus,
Confie em Deus, esteja firme no Senhor. É isso que o anjo do Senhor vai falar para Daniel. Em outros capítulos, ele falou, descansa, né? Fica tranquilo, confia no Senhor, você é fiel. Então, é isso que a igreja precisa fazer. Pregar o evangelho, dar esperança às pessoas que às vezes fazem parte de reinos, não do reino de Deus, fazem parte de reinos que a violência, o orgulho, a imoralidade, a corrupção estão ali presentes. E nós fazemos parte de um reino que habita a justiça, novos céus e nova terra, onde a morada é a própria justiça, a justiça mora lá, a justiça está lá, e aqui está a nossa segurança, apesar de estarmos aqui, às vezes no meio de toda essa bagunça de conflitos que a gente olha e fala, meu Deus, não dá para entender o que está acontecendo. Confie no Senhor, cumpra a sua missão, cresça na fé, continue fiel ao Senhor como Daniel, continue orando, como você viu no capítulo 6. A oração é um veículo de fortalecimento na nossa fé, é onde nós descansamos, é onde nós lutamos e guerreamos, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é onde a nossa alma pode descansar em Deus, e clamar ao Senhor, e ali somos fortalecidos por Ele, e a nossa fé avança, é se entregar à palavra, é se entregar à adoração, ir aos cultos, priorizar sua vida espiritual, santificar-se cada vez mais, como diz o livro de Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é impuro, esteja mais ainda impuro. Então você, meu irmão, santifique-se mais, apegue-se mais a Deus, viva mais em Deus, todas as áreas da sua vida, não deixa nada escapar, que você centralize sua vida na pessoa e na cruz de Cristo Jesus e siga avançando para a glória de Deus. Essa é a mensagem, essa é a mensagem, essa mensagem precisa estar no seu coração. Deus quer usar a sua vida, pregue o evangelho, fale do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não perca a sua missão porque tem Covid. Não abra mão daquilo que você tem que fazer como um cristão por causa de problemas pessoais, doenças, pandemia, enfim, não importa. O reino de Deus avança. O reino de Deus cresce e ele vai julgar. Ele vai destruir todos esses reinos, porque o seu reino é reino eterno. Aí, para a gente finalizar e dar uma elucidação sobre esse chifre pequeno que chama tanta atenção, inclusive já no final do livro, dá uma ênfase a ele, alguns acham que pode ser Antíoco Epifânio. Ele foi um homem que profanou o templo de Deus lá em Jerusalém, e no período dos Macabeus, e foi assim um rei que realmente quebrou essa questão da lei, né, e profanou o templo, perseguiu os santos, que aí no caso podem ser o povo de Deus, né, no caso do Antigo Testamento, o povo de Israel e o povo santo. Então lutaram muito contra essa questão, muita gente morreu, sacrificaram carne de porco, obrigaram até matando judeus a comerem carne de porco, né? E sacrificaram carne de porco, o próprio animal, no altar do Senhor, lá em Jerusalém. Ele encheu o templo de prostitutas, espalhou sangue para todo lado, colocou um monte de estátua dos seus deuses. Ele fez horror, e foi extremamente insolente, e isso para Daniel era futuro, para nós é passado, né? Então a igreja foi perseguida? Sim, a igreja foi perseguida. Depois disso tudo, com Antíoco Epifânio, Cristo vem, Jesus vem, nasce, e daí para frente você vai ver que a igreja é perseguida, que a igreja sofre, que muitos irmãos são punidos, muitos irmãos são perseguidos, perdem tudo que têm. Alguns césares são extremamente cruéis com a igreja, né, e são extremamente insolentes contra Deus, como foi Antíoco Epifânio. Então, veja, essas coisas elas podem
acontecer e elas podem voltar a acontecer novamente. Então, isso pode voltar a acontecer? Sim, Mao Tse Tung fez isso no começo do século XX. Ele fez isso, ele saiu matando um monte de cristãos, fez um horror na China e tudo, Coreia também, e aí na Coreia do Norte, enfim, vários países também abraçaram essa ideia contra Deus, abraçaram essa ideia anticristo e agiram como anticristos, né? Então, firmar-se num ponto e dizer, isso aqui e tal, não tem muita vantagem, não tem muita aplicabilidade, mas quando a gente vê isso, a gente olha e fala, olha, nos preparemos, porque isso pode voltar a acontecer. E, de fato, sempre vão se levantar geração após geração pessoas que vão ir contra a igreja, às vezes com a ideologia, às vezes fisicamente. Então, depende de lugar para lugar, nós vamos ver essas coisas. Né? Há um ataque contra a palavra de Deus no mundo inteiro. Às vezes há um ataque também físico contra os cristãos, às vezes ideológico contra os cristãos e a igreja, que estejamos nós apercebidos, firmados em Deus e no seu reino, sabendo que o Senhor governa tudo, que sejamos fiéis, que sejamos achados fiéis por Deus, em santidade, em amor, dedicação, envolvidos na obra do Senhor, porque no Senhor, meu amado irmão, o seu trabalho, o nosso trabalho não é vão. Que você possa permanecer firme, cheio do Espírito Santo, crescendo em Deus e vencendo, porque Deus te conduzirá e conduzirá a sua igreja verdadeira ao triunfo. E às vezes esse triunfo chega por meio de um sofrimento, mas ela vai triunfar, porque o reino de Deus é um reino eterno. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você, como Daniel, siga avançando para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.